Esta canção é a palavra literalmente cantada. E não sei se você conhece essa história, mas são 2 livros da Bíblia que registram 2 perspectivas e narrativas da mesma história, descrições diferentes. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, nós lemos como que o rei Ezequias, ele, nos capítulos anteriores, mostra que ele havia feito uma grande reforma em Israel. E ainda tão jovem, ele começou a reinar com 25 anos de idade. E ele temeu ao Senhor. E ele fez o que agrada ao Senhor. E ele convocou o povo para esse recomeço em Deus, para obedecer os mandamentos do Senhor. Eles celebraram a Páscoa, que há muito tempo não estava sendo celebrada. É a Páscoa, né? Nós estamos recentemente aí nos lembrando da Páscoa e vivemos a Páscoa todos os dias. Comemos do Cordeiro e é uma das festas, uma das ordenanças que o povo de Israel deve manter perpetuamente. E nós, que não somos judeus, mas enxertados nessa fé, pela fé, nós enxergamos Jesus como nosso Cordeiro Pascal, Jesus, e comemos do Cordeiro, nos alimentamos dele como o povo de Israel, naquele dia de grande livramento, de grande salvação. O Cordeiro, o sangue dele foi passado nos umbrais das portas, foi passado nas casas dos israelitas, marcando, e o anjo da morte não entrou. Nós também estamos debaixo dessa aliança de sangue. E Ezequias restaurou a celebração da Páscoa e todo o povo, uma imensa multidão, retiraram os altares idólatras, desfizeram tudo o que era abominação aos olhos do Senhor e voltaram a adorar a Deus. Então, houve uma reforma na religião. Lemos também aqui, né, que ele reorganizou o serviço no templo, estabelecendo ali os turnos de adoração, tudo isso que sabemos que atrai a presença do Senhor e abençoa até mesmo geograficamente territórios e nações. Por isso é tão bom que a gente veja mais altares de adoração sendo levantados e a nossa casa seja um desses altares que ecoa a adoração ao Senhor nos céus das nossas cidades, das nossas regiões. E aqui diz o verso 20 do capítulo 31. Ele fez o que era certo e bom. Em tudo foi fiel diante do Senhor e do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Não é lindo? Essa reforma que Ezequias fez, sabia que essa reforma também foi política? Nós lemos a outra descrição desse mesmo texto em Isaías 37. Isso. E quando Isaías participou junto com Ezequias dessa restauração toda da nação, desculpa, live é assim, vocês veem também quando a gente se perde um pouco, né? Eu tinha notado aqui, gente. Mas fala como que o rei ordenou que os juízes, eles julgassem com justiça, que eles cuidassem das demandas do povo com honestidade, que eles não fossem corrompidos por suborno. E ele disse, Deus vai abençoar vocês se vocês cuidarem das questões públicas com honestidade. Ele também reformou o serviço ao Senhor, chamando os líderes religiosos para cuidarem do povo com um coração sincero, e Deus os abençoaria. Então, uma reforma em todos os níveis da sociedade naquela época, para que todos temessem ao Senhor. E então, quando veio uma grande crise, chegamos no capítulo 32, diz assim que, depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade
E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. E falou para os oficiais militares e para todo o povo, o verso 8. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Gente, talvez nem vai dar tempo de eu falar toda a história, e a gente já cantou aqui literalmente várias palavras que você encontra nesses textos, na oração que Ezequias fez, na resposta que Isaías trouxe. Mas enquanto eu me preparava para esse momento, o que me saltou foi esse início do capítulo 32. As primeiras coisas que Ezequias, esse rei que se santificou a nação, que santificou o povo, esse rei buscou o Senhor e a primeira estratégia que ele fez foi guardar as fontes. A gente já esteve várias vezes com caravanas ali em Israel e um dos passeios mais especiais que até os meus filhos amam é entrar no túnel de Ezequias. Até hoje está ali as escavações, encontram os arqueólogos. Cada cantinho em Israel, se cavar um pouco, encontra algum achado arqueológico histórico que comprova a veracidade da palavra. E o túnel de Ezequias é um dos lugares mais incríveis da gente entrar. A gente atravessa com uma lanterninha, a gente passa com água assim pelos joelhos. E tem vezes que a água sobe no meio das coxas, Então, as crianças, quando entram, elas entram às vezes até mais com água aqui no pescoço. E tem um outro túnel seco também. E tem lá uns inscritos, cavados na rocha, com a data da escavação dos tempos do rei Ezequias. E nós lemos aqui que ele guardou o ribeiro que corria ao redor de Jerusalém, as fontes que jorravam ao redor de Jerusalém. Quando nós nos vemos ameaçados pelo inimigo, como agora mesmo nós temos um exército invisível de coronavírus, nós temos um exército invisível de demônios que estão atormentando as pessoas, levando pessoas a desesperar da própria vida. Eles estão aí guerreando, eles estão aí atacando casais, famílias, eles estão atacando pessoas com medo. Nós vemos aí as ameaças de uma economia que não dá conta dessa crise. Então nós estamos em guerra. Quando nós nos vemos debaixo da ameaça do inimigo, do cerco do inimigo, nós precisamos guardar as fontes. Guardar as fontes de águas. Águas vivas são águas correntes. Águas vivas não é simplesmente um termo sobrenatural, mas é um termo que descreve o quê? Águas que correm, águas que brotam. E Jesus disse que águas vivas dentro de nós seria o fluir do Espírito Santo. Creia, você tem águas vivas dentro de você. Águas vivas no seu interior para deixar fluir. Não deixe o inimigo acessar a sua fonte. Não deixe o inimigo entulhar a sua fonte. Não deixe o inimigo roubar a sua fonte, que é a sua comunhão com o Espírito Santo, e deixar a vida dele borbulhar dentro de você. Ezequias fez um segundo muro ao redor da cidade, reparou as brechas do primeiro muro. Nós estamos falando aqui de uma santificação ainda maior, porque as brechas no muro falam de onde o inimigo poderia entrar.